Fala pessoal, voltamos aqui com a sétima entrevista. Hoje eu estou aqui com o Dr. Bernardo Lajuz, ele é advogado, empresário, escritor, mestre em Direito. Bernardo, prazer te ter aqui. Tu é um cara que eu gosto muito pessoalmente, tenho o orgulho de chamar de amigo. Tu é uma excelente pessoa, um cara que eu me espelho. Apesar de ser mais novo do que eu, tu és um cara que eu me espelho. Conta aqui pra gente um pouco da tua história, antes de a gente entrar nas perguntas aqui. Como que tu chegou até aqui, onde agora tu é empresário, professor, escritor e mestre em Direito? Bom, André, muito obrigado primeiro pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui, é um grande prazer. Na verdade, já acompanhei outras entrevistas de outras pessoas, até de ramos diferentes dos meus e do meu, né? E foi, assim, já foi bem enriquecedor. Então, fiquei muito feliz, muito orgulhoso por ter sido convidado. E a minha história, cara, ela começa. Eu faço curso de Direito na Universidade Federal, muito por influência da família. Meu irmão é formado em Direito, meu primo, meus tios, meu avô é formado em Direito. E aí eu entro na faculdade e nessa época, né, até hoje, na verdade, a maioria das pessoas entra para o concurso público. E o meu irmão, que é uma grande referência minha, ele é servidor público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Meu primo também, que também ambos se formaram na mesma universidade, enfim, é promotor de justiça. Então eu entrei na universidade com essa ideia, né, de, poxa, vou trilhar uma carreira no serviço público. E ao final da faculdade, ali pela nona, décima fase, eu presto um concurso para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, eu e a minha esposa, na época ainda era minha namorada. Minha esposa também com a mesma ideia, né? Ela estava uma fase na faculdade na minha frente, mas com a mesma ideia de trilhar o caminho do serviço público. Só que eu me formo, a minha graduação é no dia 18 de março de 2016, e aí nessa época o Brasil vivia um período conturbado economicamente e os concursos públicos estavam em stand-by, eram poucos concursos que tinham. E quem quer concurso público geralmente sai da universidade e eu vou ser assessor num gabinete para ter a prática jurídica, né, que normalmente precisa de 3 anos de prática jurídica para os concursos maiores. E era o que eu gostaria. Só que como os concursos estavam suspensos, os assessores também não saíam dos gabinetes, então não tinha muita vaga em gabinete. Eu pensei, cara, eu fui aprovado na prova da ordem, então eu vou advogar. Busquei um escritório, para minha sorte, né, entre aspas aí, que hoje eu já não acredito mais em sorte, mas de repente mais pra frente a gente fala. Um escritório de um grande advogado, o Dr. Oswaldo Dunk, aqui de Palhoça, estava precisando, e eu comecei a advogar. Nunca tinha advogado, eu tinha feito estágio num escritório por um mês só, nunca tinha escrito uma petição, mas fui na cara e na coragem e me apaixonei pela coisa. Advogar é algo realmente apaixonante, assim, a função, né, o defender. Eu sempre advoguei na área criminal, que é a minha área, enfim, então de cara já gostei muito. Passa uns meses, uns 3, 4 meses, o concurso que eu tinha prestado finalmente me chama. Primeiro chama a minha esposa, ela até hoje é servidora do Tribunal de Justiça, e logo depois me chama. Eu lembro na época que eu ganhava um salário e o salário do serviço público era o triplo do que eu ganhava naquela época. Tentador. Tentador. Numa família de funcionários públicos. Mas eu falei assim para minha mãe, na época eu morava com a minha mãe, falei, pô, eu gostei muito de advogar, e não pelo fato de gostar em si, porque eu acho que a gente romantiza muito essa do fazer o que eu amo, né? Mas eu falei, não, mas eu vejo futuro nisso aqui. Eu vejo que o meu chefe, pô, é um cara muito bem sucedido, é um cara que trabalha muito até hoje, né? É um exemplo para mim, mas ele é muito bem sucedido. Eu acho que se eu trilhar o caminho na advocacia, eu vou ser mais bem sucedido, eu vou ser mais satisfeito com a minha função do que o serviço público. E não assumi. A minha mãe achou que eu era maluco, todo mundo achou que eu era maluco. Meu Deus, eu tenho irmão, estabilidade, ganhando bem e tal. E não assumi e resolvi continuar advogando. Realmente, né, pra gente passar a triplicar o valor do salário leva um tempo, né? A minha carreira, então, começa a se desenvolver no escritório do Dr. Oswaldo, e eu lembro que uma amiga nossa, né, era da sala da minha esposa, logo que ela se formou, ela foi morar com o marido em Alfredo Wagner, tinha um escritóriozinho dela lá, e um dos clientes dela foi acusado do crime de homicídio, que é julgado pelo Tribunal do Júri. E aí ela me chamou para ser advogado dele, eu fui fazer o meu primeiro júri sozinho. Eu devia ter 1 ano de advocacia. E foi uma das experiências que mudou a minha vida, assim.
Foi em novembro de 2016. Isso, eu tinha 8 meses de advocacia. E aí, cara, como é que funciona o júri, se o pessoal para entender, né? No júri, a acusação fala 1h30, depois dos depoimentos, a acusação fala 1h30, a defesa fala 1h30. Se o Ministério Público entender que precisa de mais 1 hora, ele pode pedir mais 1 hora e a defesa passa a ter direito a mais 1 hora. Então, o advogado vai falar 2h30. Eu me preparei muito, muito, mas chegou na hora, o juiz, só a palavra está com a defesa, meu Deus, aquilo foi... Os primeiros 3 minutos eu estava assim, mas eu fui falando. Pô, era um júri no interior, né? A sala de audiência cheia e tal. Eu fui falando e fui me familiarizando com aquilo, assim, meu Deus, como isso aqui é legal. Depois que eu estava meia hora fazendo aquilo, eu pensei, cara, isso aqui é a coisa mais legal do mundo, né? Porra, eu quero ser professor, porque eu estava lá meio que explicando um caso, eu estava dizendo, poxa, eu quero ser professor. Eu saio daquele júri com isso na cabeça. Então, eu já estava, aquilo começou a crescer em mim. Então aí passa um ano, algo assim, eu faço a seleção para o mestrado na UFSC, felizmente deu certo também, eu inicio o meu mestrado, concluo o meu mestrado, aí eu já estava trabalhando em outro escritório, e sempre com a vontade de lecionar. E aí, a partir ali de 2022, eu começo a minha carreira de professor, logo que eu terminei o meu mestrado, com o mestrado, claro, né? Eu então eu utilizo esse estudo como produzo a obra literária, né? Uma obra técnica, jurídica, enfim. E aí começa a minha carreira enquanto professor, e aí caminhando junto com a carreira de advogado. Mas eu sempre digo que eu sou um advogado que dá aula, não um professor que advoga. Por quê? Porque a minha principal atividade, tanto questão de remuneração, mas dedicação de tempo, enfim, é a advocacia, né? Sobretudo depois que eu passei a empreender, né? Mas a sala de aula, poxa, eu constantemente estou pesquisando, né? E constantemente aprimorando, e aí uma coisa acaba ajudando na outra, assim. Eu sempre falo, até comentei com um amigo que é também professor e advogado, que eu digo que eu sou um advogado melhor porque eu leciono e eu sou um professor melhor porque eu advogo. Em sala de aula eu consigo trazer exemplos do dia a dia, e na minha advocacia eu tenho muitas vezes alguma solução que eu encontro. Por quê? Porque eu estudei aquele tema para dar determinada aula, ou no curso de pós-graduação, ou no curso de graduação, ou em alguma palestra, alguma coisa do gênero. Então, essas coisas se complementam, né? Cara, eu acredito muito nisso que tu falou, de ser melhor professor porque é advogado e melhor advogado porque é professor, e até porque tu tira um pouco da visão utópica que muitos professores têm, que a lei, uma coisa mais filosófica, e tu traz aquela coisa mais prática, direta, para assim, ó, na vida real acontece isso aqui. A minha preocupação dentro de sala de aula é muito isso. Hoje eu dei aula, hoje de manhã, antes da nossa entrevista aqui, para a turma de segunda fase. Eu estou dando Direito Penal 2 para a turma de segunda fase. O pessoal que ainda está muito no início. Então eu vou mais no básico. E aí hoje eu expliquei para eles como é que os processos chegam em STJ e STF, como que é julgado. Para quem está na segunda fase, é um universo, né, inimaginável. Mas eu me preocupo assim, poxa, eu quando estava na segunda fase, eu queria entender como é que isso acontece, porque o direito tem muito da questão filosófica, claro que é importante, a gente precisa ir para a abstração, mas quanto mais prática a gente coloca no dia a dia do estudante, fica mais fácil dele entender. Quando ele sair da faculdade, se ele vai ser policial, se ele vai ser delegado, juiz, promotor, oficial de justiça, advogado, o que quer que ele vá fazer, ele vai conviver com a coisa, né, vai materializar na mão dele, né? Então, com a minha prática de advocacia, eu tento trazer isso para a sala de aula. E isso, principalmente depois que eu passei a empreender, depois a gente até chega lá, né? Mas eu trabalho muitos anos em outros escritórios, aprendo muito. Assim, todos os chefes que eu tive fazem parte da minha formação enquanto pessoa, enquanto profissional. Chega um momento que eu entendo que para alçar os voos que eu pretendia, era necessário eu viver da minha advocacia e não mais ser um assalariado, e passar a ser aí um empreendedor da área jurídica, né? E isso me trouxe outros desafios, outros conhecimentos que, aí, claro, eu tento levar para a sala de aula de forma um pouco mais periférica, mas que eu acho que faz parte também para as pessoas irem
se acostumando com essa ideia do mundo real, da vida real, né? Que a gente passa a ter contato com a vida real quando a gente vive, né, no direito, e quando a gente empreende, mais ainda, né? Com as dificuldades que são, como é que as coisas acontecem, né? Uhum. As coisas não acontecem à toa, né? A pessoa não recebe X de salário à toa, ou uma bonificação Y por acaso. Tudo tem razão de ser, né? E tentar, e isso me permitiu tentar passar também para os alunos, para as pessoas que eu convido, assim, de que forma que isso acontece, ou pelo menos de que forma que isso aconteceu comigo, né? Contigo. Bernardo, antes da gente chegar até ali no teu escritório, eu quero saber uma coisa aqui, cara, porque eu conheço poucas pessoas que escreveram livro. E eu acho interessante, como eu sou um leitor, então, tu ler a obra ali é o final, né? Então, tu está lendo o resultado de tudo que a pessoa pensou. Como é pensar em um livro? Como que tu chega até o final dele? Assim, como que tu pensou na constituição do livro até chegar na obra publicada? Como que é esse processo? Para mim é muito interessante. Cara, nunca ninguém me perguntou isso, mas é muito legal pensar sobre isso, né? O meu livro, ele é fruto da minha pesquisa de mestrado, né? A gente faz, no mestrado a gente conclui as disciplinas e depois a gente tem que escrever uma dissertação, a gente disserta sobre determinado assunto, né? Dessa dissertação surge a ideia do meu livro, né? O meu livro é um livro técnico da área jurídica, eu falo sobre fundamentação de decisão, né? Como que o juiz justifica aquilo que ele está decidindo e aborda um princípio em específico. Mas quando eu comecei a redigir a dissertação, depois virou livro, né? Eu tinha um objeto de estudo e eu quero explicar isso aqui, né? No meu caso é o princípio da confiança no juiz da causa, que é um princípio que os julgadores criaram, ele não existe no direito, mas eles criaram para tentar justificar algumas decisões. E aí eu pensei assim, poxa, eu quero explicar isso aqui e eu acho que esse princípio, cara, ele não está certo, ele não serve para fundamentar uma decisão. Então, como é que eu explico isso? É muito parecido com formular uma aula, né? Eu parto de um ponto, muitas vezes eu quero explicar algo que vai levar 1 hora para eu chegar nesse algo, mas eu tenho que partir de um ponto porque eu tenho que preparar o aluno, passar conceitos para ele, passar histórico para ele, para que ele chegue com alguma base e entender. No livro foi parecido. Então, eu já sabia o que eu queria dizer. Eu queria dizer que aquele princípio ele não serve por essa e essa justificativa. Mas para chegar lá, poxa, eu tento trazer um histórico desse princípio, né? Pelo menos de como ele iniciou a ser aplicado, como que ele é aplicado hoje em dia, e aí eu explico, olha, uma decisão fundamentada, segundo esses autores, segundo a minha concepção, é isso aqui. Agora eu vou explicar por que esse princípio não se adequa a isso. E aí eu começo vamos dizer assim, eu começo a dissecar isso. Uhum. É um processo, cara, é apaixonante, é exaustivo, né? Porque escrever um livro é, é cansativo, né? A gente escreve e apaga, e escreve e apaga, e depois pesquisa, vê que aquilo ali não estava dentro do que a gente imaginava. E depois, poxa, eu peguei uma dissertação, né, que é muito acadêmica, e aí eu tive que mudar a linguagem, mudar a abordagem para transformar em livro, reduzir bastante coisa, inserir novas outras coisas, então eu tenho que pensar no leitor. Até no início do livro, eu digo, olha, eu agradeço quem está lendo, porque o maior prêmio para um leitor é ser lido, ser compreendido. Ainda que a pessoa não concorde contigo, cara, ela parou o tempo dela e leu. A primeira vez que o meu livro foi citado numa decisão, para mim foi muito gratificante, assim, mas eu disse, meu Deus, alguém parou, leu o meu livro, concordou e colocou numa decisão judicial, ainda num tribunal bastante relevante. Eu fiquei assim, poxa, isso aqui é o maior prêmio. Vale mais do que tu ganhar, né, um prêmio em si. O ser lido é aquilo que o escritor quer, mas é um desafio, porque eu tenho que de alguma forma atrair o leitor para aquilo. E claro, tem muita relação com a questão de venda, de empreender também, mas assim, eu tenho que fazer com que isso seja interessante para a pessoa. Então não é só ficar escrevendo o que eu acho, mas explicar a coisa assim. Esse foi o grande desafio. Esse é o grande desafio do É, livro. eu acredito que sim, tornar aquilo palpável para que alguém lesse aquilo, compreendesse. E aí, se a pessoa vai discordar, expor os pontos, enfim, mas que aquilo seja atrativo, né, o leitor. Tu falou ali que a pessoa vai discordar. Eu gosto bastante de ler livros que eu discordo. Bastante.
Sim, eu discordo da ideia central da pessoa, mas eu quero entender como que ela chegou naquela ideia. O meu objetivo em cada livro que eu leio, principalmente livro que parte mais pro técnico, Uhum. ou algum conceito de economia, assim, ó, tá, eu posso discordar, mas como essa pessoa chegou nessa ideia? Para mim é o interessante do livro. Por isso que eu te perguntei, assim, cara, como chegou nessa ideia? Porque isso, na minha visão, é o mais interessante, porque aí tu consegue entender a cabeça da pessoa de fato, não o que ele escreveu. Porque o que Exatamente. ele escreveu tá ali. Tu não pode mudar, tu não pode fazer nada. Ele escreveu, tá ali, tá impresso, não tem mais o que fazer. Agora, entender a cabeça da pessoa, que foi o que tu me explicou agora, quando tu falou assim, ó, o maior desafio é trazer da linguagem, por mais que tu fale para técnicos também, mas tem uma linguagem na academia que ela é muito específica, né? Uhum. Então, esse desafio aqui, depois que tu pegou todo o livro e tu transformou para essa outra linguagem, o que que tu viu entre um e outro? E o que que tu gostou mais? Tu gostou mais da dissertação muito técnica ou tu gostou mais da parte técnica mais do livro que é um pouco mais palpável para as pessoas? Cara, que perguntasse, que coisa boa. Assim, a minha dissertação, né, ela tem acho que 270 páginas, né, assim, é uma dissertação até mais longa do que o normal, né, porque eu fiz uma abordagem de campos da filosofia e da filosofia do direito mais densas, que é uma coisa que o acadêmico vai ler, né? Essa parte eu acabei suprimindo do livro. Essa é uma parte que eu adoro, né? É uma parte que eu gosto muito, né? Então, assim, faz com que eu tenha um carinho pela dissertação. Mas quando eu vou falar da explicação do tema mesmo, né, que é óbvio é o meu objetivo maior, no livro eu acredito que ficou melhor delineado, porque é voltado para o operador do direito, né? A dissertação é voltada para o acadêmico. Então essa questão da filosofia, né, e da filosofia do direito, ela é mais valorizada. Se eu trago isso para o livro, de repente não fosse ficar muito atrativo e também não seria tão fácil de aplicar, né, como eu disse, por ser citado numa decisão judicial. Seria mais um conceito utópico do que uma coisa aplicável, né? Então ficaria uma coisa assim densa até demais. Então o livro me traz essa impressão e eu tenho um orgulho disso, assim, que está numa linguagem, obviamente não coloquial, mas de uma forma que eu consigo explicar aquele conceito jurídico e aquilo consegue ser aplicado ah, ah, pelo operador do direito, né? Então eu tenho um carinho maior, eu acredito, pelo livro. Entendeu? É. Cara, tu fez mestrado, Hum. tu escreveu o livro. Nesse meio tempo, tu advogou, que tu falou ali que é a tua verdadeira paixão. E muito provavelmente a tua maior paixão é o tribunal do júri, pelo que tu É, falou ali, né? muito legal. Na minha cabeça, cara, eu admiro, porque É. pra mim é muito difícil, principalmente quando tu tá na defesa, né? Uhum. Porque às vezes tu pode pegar um caso que a sociedade está toda contra ti e que tu vai ficar com aquele estigma do advogado de bandido. Ah, tu tá advogando pro bandido. Cara, eu já tive esse estigma na minha vida. Uhum. Depois eu conheci um criminalista, meu vizinho, e ele me tirou esse estigma. A partir dali eu comecei a pensar de uma outra forma. E depois eu tava vendo uma entrevista na TV de uma advogada, e era um caso assim, tipo, um caso absurdo, que ela estava defendendo, e ela falou a seguinte frase: eu não defendo aqui o acusado. Eu defendo o direito dele de se defender, ou algo nesse sentido, assim. Eu estou usando a lei, eu não tô defendendo a pessoa dele. Só que essa pessoa merece uma defesa. Quando tu chega nesse estigma que hoje pode ainda existir, não sei porque não tem tanto contato assim, que pode existir do advogado de bandido. Como que tu desmistifica isso? Porque tu é um operador do direito, Sim. né? A forma que tu usa o direito é uma forma muito específica, porque às vezes tu pode estar indo contra uma sociedade, mas tu tá só operando o direito. Como que tu desmistifica isso? Pô, curioso. Isso sempre surge em sala de aula, também surgiu hoje, né? Uma aluna me perguntou se eu advogo em qualquer caso, né, envolvendo qualquer crime. E eu expliquei para ela que sim, e por quê? O advogado, embora ele sente do lado do réu e ele esteja ali como um escudo do acusado, em verdade, o que a gente defende é o Estado de Direito. O que eu defendo é, se o André é acusado de alguma coisa, eu não vou defender o ato praticado pelo André, não vou defender a pessoa do André, porque o André tem tal religião, o André torce para tal time de futebol, o André é isso, é aquilo. Não. Eu não vou defender o ato, o André fez isso, mas, poxa, isso aqui é legal, não é legal, não. O que eu vou
defender é a aplicação da lei, né? Que é o seguinte, eu acredito que todos nós temos o direito de sermos investigados, acusados e julgados de acordo com as regras que a nossa sociedade instituiu enquanto sociedade mesmo, né? Então, a gente, enquanto advogado, o que a gente está defendendo ao fim e ao cabo, quando eu defendo João, no final eu não estou só defendendo João. Eu estou defendendo João, José, o André, a Maria, todos, porque eu estou defendendo que qualquer um que estiver nesta situação merece um julgamento de acordo com a lei. Se o sujeito foi acusado de um crime, ele de fato praticou aquele crime, de fato tem provas contra ele, ele de fato vai ser condenado, isso não me impede de defendê-lo que ele seja condenado dentro da moldura que a gente tem, dentro dos limites da lei, né? O direito penal, o processo penal, nada mais são do que conjuntos de regras que limitam o poder do Estado. Porque o Estado, ele pode muito, mas ele não pode tudo. Então, poxa vida, se o André entrar na casa de alguém, roubar alguém, né, subtrair alguma coisa mediante violência ou grave ameaça, o André merece a condenação, tá, mas a pena para o crime de roubo, para o roubo simples que nós chamamos, né, é de 4 a 10 anos, não é de 20 a 30. Não, tem que estar dentro daquela moldura. E se aconteceu desse jeito ou daquele jeito, né, o caso mais assim, comum que a gente usa de exemplo, um crime de homicídio, matar é crime, mas em determinadas situações não. Por exemplo, na legítima defesa, que é o exemplo clássico. Então, que a gente chama de uma excludente de ilicitude, né? O matar deixa de ser ilícito. Por quê? Porque a lei permite que tu mate em legítima defesa. Então, o que o advogado a tarefa do advogado é ver a lei ser aplicada do jeito correto. Claro, eu sou contratado por alguém, eu vou brigar por essa pessoa até o final, para que a lei seja aplicada para ela, e se não houver provas suficientes, por exemplo, essa pessoa tem o direito de ser absolvida, porque ninguém pode ser condenado se não tiver prova. Né? E várias outras regrinhas, claro, não vamos entrar em detalhes muito técnicos, mas o que o advogado faz é defender o direito. O meu direito, do teu, o dele, dela, enfim, de todo mundo. Então, por isso que esse estigma de, o cara é advogado de bandido, é algo muito simplista, que eu até compreendo, né? Não julgo quem pense assim, mas é porque eu tenho contato com essa realidade de uma forma diferente do que eu não posso cobrar que a minha mãe, por exemplo, né, que tem formação na administração, enfim, vá pensar como eu, né? Mas eu tenho consciência disso, eu tenho convicção disso, né? E claro, os estigmas eles fazem parte, mas a gente também não tem controle sobre tudo aquilo que os outros pensam, né? Eu penso muito na minha consciência, nos meus valores morais e dentro disso eu penso estar seguindo na linha correta. Então eu gosto de pensar, né, que nós advogados defendemos o direito mesmo. Já teve algum caso que tu hesitou de pegar e tu pensou assim, cara, isso aqui é pesado demais? Ou não, tu olha só a parte técnica e... Não. Tu olha só a parte técnica. Faz claro que assim, eu não sou eu não sou uma inteligência artificial, né? Eu não sou o chat GPT totalmente frio. Não. Sim. Claro que a gente olha, às vezes a gente, putz, cara, isso aqui, mas aí eu tenho que fazer esse exercício. Não, peraí. Eu tenho um compromisso comigo mesmo de defender o direito. Né? Então, não vou escolher causas para julgar. Eu sou um advogado. Né? O que eu posso fazer, às vezes não pegou um caso porque não fechou o propósito, que é muito normal, né? Ou porque de repente a gente tem uma estratégia, o cliente quer fazer outra coisa, isso é tranquilo. Agora, negar um caso por conta da natureza do crime não é algo que me pareça honesto com aquilo que eu vivo. Claro que há perfis de clientes, né? Então assim, eu tenho uma advocacia voltada para um perfil de cliente, então eu acabo não pegando outros tipos de casos, nem sendo procurado por esse outro tipo de caso. Sabe que não vai, isso, não faz. E não é pela gravidade do crime que o sujeito praticou, mas é porque não é o perfil de advocacia que eu quero, não é o nicho de mercado que eu quero atingir. Aí tudo bem, né? Então assim, o sujeito me procura para determinados crimes que eu acho que não vai ser um nicho de mercado legal de eu explorar, enfim. Tudo bem, não, esse caso aqui
Mas eu nunca vou dizer para ti, não, esse tipo de crime eu não Não vai. pego. Não, isso não. Entendi. Essa parte técnica, tu falando dessa parte técnica, eu penso bastante assim, daí esse dia eu tava atuando num caso e o cara foi contra um valor central meu, assim, pessoal, né? Ele falou uma coisa que eu assim, cara, é impossível ele pensar assim, cara. Uhum. Mas isso foi um lado meu. O outro lado é resolver o problema do cara. Cara, qual o teu problema é esse aqui? Cara, eu posso odiar o que ele falou, Uhum. eu posso discordar absurdamente do que ele falou, mas tipo, tá, tecnicamente. O que a técnica diz aqui? Sabe? Então eu uso muito a técnica. Bom ver a tua visão, que também ampliou a minha visão, assim. Então é uma visão que corrobora. Bernardo, depois, contando toda essa tua história, tu abriu teu escritório. Uhum. Qual foi a decisão de abrir? O que te levou a abrir? Qual foi o risco assim que tu tomou para abrir o teu negócio? Como que foi isso? Então, eu não tenho como falar da minha vida, cara, sem falar da minha esposa, né? Nós já estamos juntos aí há 13 anos agora, né? Casados há 3 anos e alguns meses, mas hoje, nos últimos anos principalmente, não tem como dissociar uma coisa da outra, Uhum. né? A minha esposa é servidora pública, né? Ela tem um outro tipo de função e um outro tipo de carreira mesmo, né? Pensamento às vezes também, né? E eu trabalhava no escritório que, poxa, eu sou muito grato aos 3 sócios do escritório, gostava muito de trabalhar lá, mas o ponto eu gostaria muito de ser um advogado bem-sucedido, com altos rendimentos financeiros, mas pegando determinados tipos de causa. Eu gostaria de atingir tais objetivos. E enquanto funcionário de um escritório, eu verifiquei que eu não ia conseguir atingir. E não é por um problema do escritório, não é nada disso, né? É natural que assim seja, né? No caso, esse escritório tinha três sócios, o doutor Francisco Ferreira, o doutor Jorge e o Jorginho, meu amigo, que é filho do doutor Jorge, são 3 advogados fenomenais, somos muito amigos até hoje, mas eu gostaria de ser um deles. Eu gostaria de poder, poxa, eu quero ser como o Francisco, eu quero ser como o Jorge, né? Eu quero atingir esse patamar em vários sentidos, né? No sentido profissional, no sentido de reconhecimento, no sentido financeiro. E enquanto funcionário do escritório, eu entendo que na esfera prática até é inviável que isso aconteça, e natural que isso aconteça. Então eu vi para mim que eu precisava viver da minha advocacia, virar o Bernardo e não mais o sócio, né? Conversei muito com a minha esposa, poxa, eu vou ter que abrir mão de um salário, mergulhar no incerto, né? Tinha alguns clientes, poucos clientes que estavam ali me remunerando por um tempo. Resolvo abrir meu escritório. E aí eu recebo o convite de uma grande amiga que foi minha chefe antes, né, durante a minha carreira na advocacia. Ela assim, olha, quem sabe, ao invés de tu abrir o teu escritório, eu abro um setor penal no meu escritório, né, um núcleo penal, e tu viras o sócio responsável. E eu topei, né? Foi muito bom, foi 1 ano de experiência. Acabou que, ao final, tanto eu quanto ela, a gente entendeu que de repente seria melhor eu abrir o meu próprio escritório mesmo, mas isso, poxa, mais do que uma boa, eu amo de paixão a doutora Cláudia Prudêncio, é uma amiga nossa para a vida. E aí, então, depois que eu fiquei 1 ano lá no escritório dela enquanto sócio, ele não era mais funcionário, já era sócio, aí sim eu abro o meu, né? Isso já tem 2 anos, mais ou menos. E aí, poxa, aí sim eu começo a ter contato com responsabilidades, com desafios, com riscos que eu ainda não tinha, mesmo enquanto sócio de outro escritório. Mas, em contrapartida, né, o risco, os desafios, eles são proporcionais também aos ganhos, se a gente estiver disposto a isso, se a gente trabalhar por isso. Então, eu vi na minha carreira realmente um salto, tanto de reconhecimento quanto de financeiro, enfim, por conta dessa virada, né? E tu me perguntaste, né, qual foi o ponto, qual foi a virada, foi lá quando eu ainda trabalhava para um escritório, ver que eu só alcançaria determinados objetivos
se eu fosse entre aspas, o dono da minha advocacia, se eu fosse o dono do meu tempo, né? E isso partiu muito da minha esposa de dizer, cara, é isso aí, tô contigo, tá certo, vamos segurar o rojão junto, né? Ela enquanto funcionária pública, né, com vencimentos estáveis e tal, não, a gente segura aqui esse período, que é um período de experimentar, era um salto no desconhecido, a gente não sabia, né? E graças a Deus deu tudo muito certo, né? Mas foi por conta, principalmente do apoio, de dizer, não, eu acho que é isso aí mesmo, concordo contigo, que se tu continuares enquanto funcionário, claro, tu podes crescer dentro do escritório, mas esse crescimento vai ser limitado, não vais atingir o que tu gostaria, então vamos junto. E aí começou. E aí desde então, passei a empreender e viver esses desafios. Cara, é interessante tu falar isso, né? Ah, pô, eu tô lá, mas aqui eu tenho determinado teto. Né? É muito interessante tu identificar isso. Eu acho que é onde muita gente peca, sabe? Porque quando tu tá tão no automático e às vezes tu tá ganhando tão bem, cara, que tu não quer perceber, sabe? Que tu tem um teto. Mas no fundo, assim, ó, tu tá pensando ali, assim, pô, lá no âmago mesmo, tu assim, cara, aqui eu não vou chegar a X, mas pô, tá muito bom, né? Sair disso daí, foi essa conversa que tu teve quando tu chegou pra Luiz e falou assim, cara, eu vou sair, mas não só a conversa que tu teve com ela, assim, a conversa que tu teve sozinho. Foi essa? Esse foi o grande desafio, André, porque eu trabalhava no escritório, como eu falei, de 3 grandes advogados que eu admirava muito e era realmente muito bom. Eu tinha condições muito boas de trabalho, o escritório lá é um excelente escritório, eu tinha uma remuneração bem acima dos padrões do mercado, porque eles sempre valorizaram muito os funcionários, até hoje lá, né? Tenho amigos que trabalham lá, enfim. Então, era muito bom, só que eu sabia que aquilo era o teto, né? E aí, realmente, essa conversa até comigo mesmo foi desafiadora, do tipo, poxa, eu vou sair desse conforto aqui mesmo, eu vou deixar isso de lado, né? E aí 2 coisas foram muito importantes. Primeiro, confiar no meu trabalho. Eu já tinha 7 anos de advocacia nessa época, 6 para 7 anos, eu já tinha criado uma casca, né, de maturidade mesmo, eu já tinha concluído meu mestrado, eu já tinha uma trajetória assim de vivência mesmo e técnica também, felizmente, né, e aqui eu não falo com presunção, longe de mim querer ser arrogante, dizer que eu sou isso ou aquilo, mas eu já me senti um advogado muito qualificado, eu já pensei assim, não, eu dou conta do recado do mercado. Então, isso eu tinha muito presente em mim. Eu sempre confiei muito no meu taco. Graças a Deus isso. E os teus resultados também te diziam isso, né? Exatamente. Porque uma coisa é tu se sentir qualificado, outra coisa é o teu resultado corroborar com aquilo que tu acha. Felizmente, porque daí não mente. Exatamente. O resultado não mente, né? Exatamente. E isso foi muito importante para eu criar essa consciência e quando eu expus isso para minha esposa, ela me passar essa confiança. Não, eu concordo, eu acho que tem tudo para dar certo e tal. Então, aí quando eu converso com que é um grande amigo meu, o Jorginho, que era meu chefe, eu digo, cara, eu acredito que eu cheguei num teto aqui e eu entendo o escritório, eu não fui pedir um aumento de salário para ele, não, porque eu sei que os objetivos que eu tenho, eles não vão ser satisfeitos com um salário. Eu quero outra coisa, eu quero mais que a empresa não vai poder me oferecer, naturalmente ela não vai poder me oferecer. Só empreendendo que eu vou conseguir chegar nesses objetivos. E ele compreendeu numa boa. E aí isso foi um combustível, né? Eu iria abrir meu escritório, acabou que eu recebo a proposta de ser sócio de um escritório, né? Uma grande amiga, uma grande advogada, a doutora Cláudia Prudêncio, era até inclusive na época presidente da OAB de Santa Catarina. Eu fui conversar com ela, expor o que estava acontecendo, como amiga mesmo, ela falou, não, mas então, quem sabe tu não abre o escritório, a gente abre o núcleo criminal no meu escritório e tal, meu sócio. Foi muito atrativo, foi muito bom, eu aceitei, fiquei por 1 ano lá, foi maravilhoso, mas, como eu disse, né, tem coisas que a gente precisa empreender mesmo, e nesse escritório, enquanto sócio, eu trilhava a minha independência de forma técnica na minha área, mas eu ainda não era empreendedor, eu não era um dos gestores do negócio. E isso era uma necessidade para mim. E aí eu acabo aí saindo, isso em
em outubro de 23, e aí, de fato, abro meu escritório mesmo e passo a empreender. Para mim, muito importante nesse processo todo foi ser compreendido pelos meus chefes, depois pela minha sócia, receber até um incentivo deles para isso e manter uma boa relação. Importantíssimo. Todos eles que eu citei são meus amigos, Importante. de frequentar a casa, Uhum. todos eles estavam no meu casamento, por Sim. exemplo, enfim. Então, isso para mim foi bem importante também, ser encorajado, Uhum. né? Porque isso me deu aí mais segurança. Sim, né? a pessoa não queria, tipo assim, cara, tu é muito bom, eu vou te prender aqui, né? Isso, não, Então, exatamente. aham, Foi um entendi. incentivo. Sim. Não, pô, realmente, Bernardo, pai. tu teve essa conversa contigo, tu teve a conversa com a tua esposa, mas eu quero te perguntar de outra conversa. Como que tu conversou com Deus para fazer isso, cara? Isso toca um ponto muito importante para mim, André. Eu sou muito católico, graças a Deus. E a minha trajetória com a fé é algo assim natural, né? Que seja cheio de altos e baixos. Durante 10 anos eu me afastei completamente da igreja, eu achava que eu era um ateu, né? E nessa época que eu saio do escritório em que eu era funcionário, a minha relação com Deus ainda estava assim, não tinha se solidificado, né? Mas depois eu me encontro mesmo com Deus, retorno à Igreja Católica, isso há uns 3 anos, bota aí. E foi na época, logo depois, a época que eu saio ali do escritório, enfim. E a minha conversa com Deus, ela passa muito pela oração do Pai Nosso, que todo mundo, mesmo que não seja católico, sabe, que seja feita a vossa vontade. Né? Eu sabia que o que fosse para acontecer seria da vontade de Deus. Se fosse para dar errado, Deus estaria determinando para mim, ó, deu errado para que tu aprendesse isso, isso, isso. Então, a minha relação com Deus, ela me traz sempre muita segurança, né? De que Deus me ama tanto que ele vai me dar o melhor, ainda que o melhor seja eu cair, ainda que o melhor seja eu errar, porque é assim que eu vou aprender, é assim que eu vou crescer, é assim que eu vou perceber determinadas coisas, né? E a minha principal, assim, vamos dizer, minha principal angústia, não sei a palavra angústia, mas a minha principal preocupação e o meu contato com Deus é muito forte nisso, eu não perder a prioridade na minha vida. Porque o negócio é muito importante, o negócio é algo central na minha vida, mas primeiro vem a minha relação com Deus e com a minha família, com a minha esposa, né? Que a gente quer criar a nossa família, né? Multiplicar, enfim, né? Encher o mundo de CPF. Né? Isso é mais importante do que o meu negócio. O meu negócio vai ser algo que vai me permitir carregar isso com maior conforto. Entendi. Então, era essa a minha preocupação maior com Deus. Deus, eu quero que seja feita a tua vontade e eu quero que seja o melhor para minha família, para mim. Né? Então, eu sempre tive essa conversa dentro de mim, com ele, e nossa, eu só tenho que agradecer para Deus. Deus foi muito bom comigo. Muito bom contigo. Cara, e nessas horas de decisão difícil e tal, que tu recorre a Deus, tu recorre à tua família, como que tu lida? Depois da abertura do escritório, que tu me falou, cara, eu tive uma conversa com meu sócio me impulsionou. Tive uma conversa com a minha sócia me impulsionou, a minha esposa me impulsionou. Eu conversei com Deus e pedi o melhor para ele, o melhor que ele tinha para mim, que poderia ser qualquer coisa, né? Tu pediu a ele, então poderia ser qualquer coisa. Tu constituiu tudo isso aqui, abriu tua empresa. Nesses 2 anos e alguma coisa que tu falou de empresa, o que te guia na hora de tomar uma decisão difícil? Como é o Bernardo tomando uma decisão difícil? Seja de contratar alguém, seja de pegar um caso ou não, seja de mudar o lugar do escritório. Quem é o Bernardo tomando uma decisão difícil? O que o Bernardo pensa tomando uma decisão difícil? Qual o caminho que ele vai? Essa pergunta é realmente muito boa. A primeira coisa para mim que são inegociáveis são os valores, né? Então, ser muito correto. Para mim, o combinado é o combinado. Então, no escritório, quando eu precisei contratar, né? Primeiro tivemos um estagiário, depois hoje temos o advogado, né? Que associado que me auxilia. E para mim o mais importante é sempre, poxa, eu vou seguir o combinado, né? Então, se tá bom, se tá ruim, se ficou mais difícil ou mais fácil, não interessa, o combinado é o combinado, né?
as decisões difíceis para mim, elas passam sempre por manter os meus valores. Então, mantendo os meus valores. Tudo bem, depois que eu mantive os meus valores, as decisões continuam difíceis, né? E aí eu sempre, quando eu tenho contato com isso, eu penso o que que Deus espera de mim? O que que Deus quer de mim? O que que a minha família espera de mim? São sempre essas minhas preocupações, né? Então, às vezes eu tenho que tomar um risco maior, mas um risco sempre calculado, um risco sempre sem deixar, por exemplo, faltar alguma coisa para a família, para Tu casa. olha o pior que pode acontecer e dali tu toma a decisão? Exatamente. Olha, se tudo der errado, o que que eu vou precisar fazer e do que eu vou ter que abrir mão, sem que a minha esposa tenha que abrir mão do que a gente não está disposto a abrir mão, né? Sem que eu tenha que abrir mão de determinadas coisas. Então, assim, e as coisas inegociáveis para a gente, né? São a nossa relação com Deus, a nossa relação com a família, a nossa lealdade, o nosso tempo juntos, enfim. Então, isso passa sempre por verificar o pior cenário e se nesse pior cenário eu vou estar comprometendo algum valor meu. Se não, aí a gente toma os riscos dentro daquilo, né, que é possível. Né? Interessante trazer muito essa questão da relação com Deus, né? Porque a gente vive hoje numa sociedade que às vezes marginaliza essa relação e marginaliza de uma forma que, se a pessoa está baseando a vida dela em Deus, ela é uma pessoa muito radical. Porque realmente, né, tu seguir uma religião, ela não pode ser que às vezes não seja uma coisa saudável, mas é uma coisa que tu acredita. E que isso, pelo que tu me falou aqui, baseia muito as tuas relações empresariais e as tuas relações pessoais. Então, é uma coisa que eu admiro bastante quando uma pessoa toma uma decisão como essa, que é uma decisão difícil, de seguir uma religião, de seguir um propósito, de seguir uma palavra, e ela baseia sua vida naquilo ali, tipo assim, cara, eu sou o que sou porque existe aquilo ali que me baseia. E olhando isso, olhando para a base do teu negócio, o que tu vislumbra, Bernardo, para o presente, né? O teu desafio do presente do negócio. O teu desafio hoje do negócio é expandir o teu negócio? O teu desafio hoje do negócio é contratar pessoas que tenham os mesmos valores? Porque isso também é difícil, né? Porque se tu tem valores tão fortes como família, que pessoas podem não entender o que é isso, porque vem de famílias disfuncionais, vem daquela família que o pai saiu para comprar cigarro, desgraçado, e nunca mais voltou, então não tem uma referência, que era coisa que a gente estava conversando até antes da entrevista. Qual que é o teu maior desafio no presente, dentre esse de expansão, contratar gente, se é um desafio financeiro de controlar mais as contas ali, porque tu não tem também um controle tão grande? Qual que é o teu desafio hoje? Cara, o maior desafio, eu penso que, sobretudo na advocacia da minha área, né? Porque existem advocacias diversas, né? Então, o sujeito é advogado numa área empresarial, muitas vezes ele vai ter contato com demandas de massa, né? Centenas, milhares de processos sobre determinado assunto, enfim. E aí há perfis. Na advocacia na área criminal, que é a minha área, ela é muito mais pessoalizada. Então, o cliente, quando ele procura a mim. Eu não posso terceirizar muito. Então, é inviável eu ter uma equipe muito grande. Entendi. Né? Porque o cliente ele busca o meu escritório, a minha expertise, mas isso, na advocacia criminal, isso é um desafio, é bem pessoalizado. Por isso que, normalmente, os escritórios nessa área não tem tantos advogados. Então vai ver um escritório criminal, não é que tu não vai ver, mas é improvável, com 30 advogados, com 40 advogados, né? Então, o desafio maior passa por eu conseguir estruturar uma equipe enxuta, porque eu tenho que ter... veja, não é que eu tenho que fazer todo o operacional, mas eu tenho que ter o controle de tudo. Eu não posso muito sensível, né? Isso, eu não posso ter um processo que eu não sei o que está acontecendo. É muito sensível. É muito sensível. Exatamente. Então, o que eu posso fazer é ter menos processo com um ticket maior. Esse é o desafio da gente saber dosar. Às vezes eu estou com um ticket médio X, poxa, então eu vou aumentar, mas de repente eu aumento e o mercado flutua de tal forma que de repente eu vou ter que baixar. Às vezes esse aumento fez com que eu desse um salto maior do que a perna, eu tenho que voltar atrás, ou às vezes eu estou cobrando um ticket muito baixo por muito tempo. Poxa, já podia estar cobrando melhor, pô, deixei de ganhar onde poderia. Então, o maior desafio é conseguir equalizar isso, né?
ter uma equipe enxuta. Hoje a equipe do meu escritório tem a minha atuação no operacional ainda, porque tem casos que não tem jeito, sou eu que tenho que fazer, né? Mas tem o Lucas, né, que é o associado, que é um grande parceiro, né, que no nosso escritório, e a tendência é que isso aumente para mais um advogado, de repente, mas para por aí. Eu não vou ter Por isso que quando eu montei o escritório, até a estrutura física, eu não pensei numa estrutura tão grande, porque não é o tipo de demanda que a gente precisa. O desafio é conseguir equalizar essa questão de o ticket médio de contratação sem que eu perca o controle, porque muitas vezes também, André, assim, é muito comum, né? Poxa, eu tenho um cliente empresário acusado de um crime de fraude à licitação. Aí uma operação em que 20 pessoas são acusadas, tem lá 3 gestores públicos e 17 empresários. Esse tipo de processo são milhares de páginas, são muitas audiências e tudo mais. Só que esse é o tipo de processo que demanda muito trabalho e que eu não posso terceirizar. Porque se eu terceirizar na hora que eu tiver que efetuar a defesa do cara, se me escapar um detalhe, tudo pode cair por terra. Entende? Essa questão de operacional, eu te entendo. Hoje em dia, eu sempre bato nessa tecla. A gente vê na internet muito guru falando o empresário tem que sair do operacional, tem que sair do operacional. Cara, eu discordo frontalmente disso. Sabe por que eu discordo frontalmente disso? Porque qual é o operacional que o empresário tem que sair? Por exemplo, o teu operacional que tu tem que sair é emitir um boleto para mandar para o cliente. Agora, o operacional core business, tu não tem que sair, cara. Entendeu? E juntando isso tudo, eu vou pegar uma referência que a gente tem aqui na cidade, que tu falando dessa, eu quero ter um escritório enxuto. Eu lembro de uma entrevista há muito tempo atrás que eu vi do Gastão, era uma entrevista numa revista ainda. E eu vi o escritório dele pequeno. E como eu só sabia do nome e tal, porque defende alguns casos famosos, eu imaginava, cara, deve ter um escritório grande, né? Cara, era um escritório pequenininho. Eu acho que, cara, não vou me lembrar, mas tinha ele, uma secretária e mais uma ou duas pessoas, assim, no máximo do máximo. E eu assim, pô, que interessante, né, cara? E olhando o que tu me falou agora, eu lembrei dessa entrevista. Porque ali ele mostrou exatamente esse modelo de negócio que tu tá. E eu entendi assim, ó, tá. Que tu falou, né? Pô, eu não posso ter um caso grande porque informações são sensíveis, né? Então passou uma informação de uma audiência que tu não olhou. E não é no sentido de só tu olhar, porque a pessoa pode olhar a mesma informação, mas o direito é a questão da interpretação, né? A interpretação que tu dá para aquilo que tu olha. E do conhecimento também. O doutor Cláudio, né, o Gastão, é um amigo, né, nós inclusive atuamos juntos já em outros casos, inclusive defendendo o mesmo cliente, enfim. E, de fato, o escritório dele, aqui falando do contato que eu tive, né, como tu mencionaste, ele é a pessoa central, lógico, ele é procurado. Tem advogados que trabalham com ele, mas é um número também reduzido, não tem lá 20 advogados trabalhando com ele, embora seja um advogado proeminente e merece estar onde está, tecnicamente muito bom, né? Mas é justamente nesse mesmo modelo que eu mencionei, porque a pessoa vai lá e ela vai estar disposta a gastar mais porque ela está contratando uma pessoa, um nome, né? E essa pessoa, esse nome se construiu por conta, como comentaste antes, de resultados, enfim. Então, o cliente, quando me procura, ele me procura, às vezes, por uma indicação de alguém que confiou no meu trabalho, enfim, e ele quer que esse sujeito que tem essa formação acadêmica, que tem essa vivência como professor, enfim, vá analisar o caso dela. Então, eu não posso chegar no meu escritório um caso e dizer assim, para a minha equipe, olha, analise isso aqui e vê o que a gente vai fazer. Não, inevitavelmente, esse operacional eu não posso deixar de lado. Eu brinco até com o Lucas, né, que trabalha comigo, eu digo, cara, quando o cliente vem aqui e me passa o processo, e eu passo para ele também para que ele analise, né, a gente acaba, isso não é retrabalho, isso faz parte do trabalho. Eu digo, eu não preciso ler o processo, eu tenho que comer o processo, eu tenho que saber tudo que está ali, porque às vezes pode ser uma informação, pode ser uma coisa sensível, como tu comentaste, que seja a chave para a gente conseguir algum benefício para o cliente. E se o advogado terceiriza isso totalmente, eu vou ficar só na captação de cliente, fazendo reunião e coisa, ele corre o risco do trabalho dele perder muita qualidade. E aí ele vai perder a possibilidade de se responsabilizar por aquilo, porque não foi ele que fez, fica uma coisa, né?
Então, na área criminal tem essa sensibilidade, o que a gente pode fazer, daí selecionar determinados nichos, enfim, um ticket diferente e tal. Claro que a equipe é importante, a equipe precisa ter muito conhecimento técnico, redigir peças, por exemplo. Nem todas as peças eu redijo mais, porque Sim. realmente tem coisas que a complexidade não exige, mas eu tenho que ter o contato com o processo, pelo menos. Eu tenho que saber cada detalhe, até porque se o meu associado me trouxer uma petição e eu for revisar, eu vou dizer, não, mas espera, isso aqui não está certo, isso aqui está... Se eu não tiver essa capacidade, não sou eu que estou advogando para o meu cliente. Entendi. É o meu associado. E aí eu acho uma desonestidade. Aí vem aquela questão dos valores. Né? Eu tenho que ser... Eu não posso compactuar com isso que é uma mentira. Né? Então, na minha visão, né? Sim, sim, Então, claro. por isso que esse é um cuidado e eu acredito que esse é o principal desafio. Conseguir medir e aí equalizar bem isso, né? De questão do ticket, do tempo dedicado, da questão da contratação e tudo mais. Bernardo, eu quero dar alguns passos atrás e voltar lá na tua carreira de professor, antes de a gente fazer a última pergunta aqui, que uma coisa me chamou muita atenção em toda a explanação que tu fez aqui na entrevista, que é o teu cuidado com a parte técnica. Né? Tu tem muito zelo com a parte técnica e tal, deu para perceber que é um valor bem forte teu. A minha pergunta para ti é, o Bernardo como professor, como que ele faz para tentar formar novos Bernardos? Por que eu te pergunto isso? Porque é muito difícil alguém querer ter excelência técnica num mundo onde tu pode não ser tão bom e ainda assim ser remunerado bem. E para tu buscar a excelência técnica, às vezes tu vai passar um período muito grande sendo pouco remunerado, vendo uma pessoa que conhece menos que tu sendo muito remunerada, e só que quando tu dá esse salto, ele é exponencial. Exatamente. Tu não vai ganhar uma vez mais que a pessoa que sabe menos que tu. Tu vai ganhar às vezes 10, às vezes 20. Ainda mais no direito que se tu pega um caso e acerta uma causa, que voltando a falar do Gastão, que nessa entrevista ele falava da primeira causa que ele pegou de 1 milhão, cara, ali foi exponencial. Né? Tipo, depois dali tu não volta mais. Tu não consegue mais desver aquele dinheiro. Vamos dizer assim, tu não consegue. Tu viu aquele dinheiro ali, tu não consegue mais desver. Essa é a realidade. Então, como que tu faz para imputar nos teus alunos, ou se tu faz, se tu procura fazer, assim, cara, vocês têm que ser excelentes tecnicamente, porque uma hora a coisa chega e vira exponencial na carreira de vocês como advogado, seja advogado empresarial, que às vezes pega um caso muito grande de uma empresa, advogado tributário, que também tem causas muito grandes, que dão um recebimento muito grande também. Como que tu imputa isso para os teus alunos, e se tu consegue ou se tu tenta fazer isso? O conseguir, não sei, mas tentar com certeza. Eu brinco, até falo isso em sala de aula, eu converso muito com amigos, com a minha esposa também, que quando eu comecei a estagiar num gabinete na área criminal, isso devia estar na 3ª ou 4ª fase, foi no gabinete do desembargador Jorge Scheffer Martins, que depois se aposentou, virou advogado e eu fui trabalhar no escritório dele. Eu lembro que os assessores que trabalhavam lá eram assessores muito bons tecnicamente, enfim, o meu irmão era assessor, eu olhava com um certo grau de admiração, e eu morria de medo de parecer burro, cara. Poxa vida. Eu sou um cara que faço universidade federal, sempre tive ali uma trajetória escolar satisfatória, e aí agora eu vou virar o tanso do negócio? Não. Eu me preocupava em mostrar para eles, cara, eu sou um cara que estou disposto a estudar mais, a fazer para que o trabalho fique bom. Eu sempre tive muita preocupação com isso. E hoje, na minha advocacia, mais ainda, né? Porque já a minha responsabilidade é muito maior. O que eu tento passar para os alunos é que, embora o mercado acabe, muitas vezes, até remunerando bem uma pessoa que não é tecnicamente tão boa, o nosso compromisso ele não pode ser só com o dinheiro. Claro que o dinheiro é muito importante, mas o nosso compromisso tem que ser, e aí não tem como desvencilhar de Deus, mas ainda que a pessoa não tenha uma crença, mas o nosso compromisso tem que ser com a verdade. Poxa, se eu sou um advogado medíocre e quero ganhar como alguém que ganha bem, eu estou mentindo para mim e estou mentindo para o meu cliente. E, cara, mentir é errado, bicho. Objetivamente é errado. E ponto. Então,
eu sempre tive esse compromisso com a excelência, porque eu acho que a gente deve isso até as pessoas que nos contratam. E a pessoa só vai te contratar, só vai confiar, e como falou, o ganho exponencial, só vai te confiar valores expressivos se tu mostrar um valor para ela. E para mostrar valor, cara, não tem outro jeito. É bundinha na cadeira e estudar. Poxa, é muito chato. Pois é, chato. Se não fosse chato, talvez todo mundo soubesse, né? Então, eu tento passar para os alunos que o compromisso com a excelência vai muito além do reconhecimento financeiro, embora ele seja importante, mas é um compromisso, muitas vezes, com a tua família, porque, pô, tua mãe não se esforçou tanto para te dar uma educação, teu pai, enfim. Depois, com a universidade que tu cursou, porque o nome da universidade, ela se dá pela qualidade dos alunos dela, né? Então, é um compromisso com a empresa que tu está trabalhando, e depois, quando tu tiveres a tua empresa, é um compromisso contigo mesmo. Então, se a pessoa se contenta em ser, vamos colocar aí, meia boca, ela não pode esperar que o mundo veja ela de forma diferente, que ela seja remunerada de forma diferente e que a vida trate ela de forma diferente. E quando ela tiver o negócio dela, voltando aqui, se ela for meia boca na carreira, quando ela tiver o negócio dela, se quiser virar excelente, vai ver o quanto tempo perdeu. Exatamente. Né? E ela vai querer contratar alguém excelente, ela não vai querer alguém meia boca. Claro. Por quê? Porque tu vai exigir isso dos outros. Pô, como é que tu exige dos outros uma coisa que tu não é? Então, por isso que eu tenho tanto esse compromisso com a excelência, né? E aqui não estou colocando que eu sou o melhor advogado do mundo, mas eu ter tento, um compromisso com a excelência mas eu tento ser o melhor que eu consigo. Claro. Mas ser o melhor pode ser até subjetivo. Mas buscar a excelência não é subjetivo. Exatamente. Não é subjetivo. É o objetivo. O que é buscar? A técnica de estudo, a melhor técnica de estudo tem é o BNC, né? Bunda na cadeira. Exatamente. Várias horas. Essa técnica aqui é infalível. Mas tu falando, Bernardo, e eu vejo assim, tu tenta não parecer arrogante ou não querer dar a entender isso, mas a tua trajetória, a tua busca pela excelência, elas não dizem que tu é arrogante. Elas dizem que tu é um cara que busca a excelência. Porque se muita gente não busca e vê quem busca como arrogante, o problema não está em ti. Entendeu? O problema não está em ti. O problema está em quem se contenta, ou então quem te vê buscando. Esse dia eu estava trocando uma ideia até com o meu professor de jiu-jitsu, e ele falou assim, ó, pô, às vezes tu posta que tá lendo um livro, nego comenta lá, agora quer ser o inteligentão, agora não sei o que. Ele assim, cara, ele me falando, né, eu tava conversando com ele me falando assim, ó, pô, cara, por que as pessoas não entendem que tu pode mudar os teus objetivos? Porque tu passou uma parte da vida sendo X pessoa. Só que, pô, chegou numa parte da vida que às vezes tu não quer mais ser burro, como tu falou aqui agora. Que é o português, claro, assim, cara, é feio ser burro, pô. É muito feio, cara. É feio alguém. É feio eu te perguntar, chegar aqui e te perguntar assim, ó. Eu sei que tu é um advogado criminalista. Eu não vou te perguntar de uma coisa trabalhista. Né? Porque daí seria assim, tá, beleza, não é clínico geral. Ele é advogado criminalista. Mas é feio eu chegar aqui e te perguntar perguntar uma coisa, Bernardo. Se uma pessoa comete tal crime, o que pode acontecer com ela? Pô, chega assim, ó. Cara, não sei. Assim, tá, mas tu não é especialista nisso, cara. Pô, tem certas coisas que tu vai me falar assim, ó, André, cara, eu vou pesquisar, porque isso é aqui, ó. É específico do específico do específico. Aí, tu tens a obrigação de não responder, como tu falou. Mas eu vou pesquisar e te falo. Por quê? Porque tem os caminhos mais fáceis. Porque quando tu tá buscando excelência, é mais fácil até tu pesquisar uma coisa que tu não sabe. Sim, claro. Porra, cara, eu não entendo como as pessoas não buscam a excelência, sabe? E tu falar isso, e tu imputar isso nos teus alunos, para mim, é uma questão social. Tu tá tendo um ganho muito além do teu ganho como professor, muito além do teu ganho como advogado. Tu tá provendo a sociedade de uma melhor forma, formando pessoas que buscam a excelência. Então, isso é uma coisa que eu admiro em ti, eu admiro a tua personalidade, sabe? Essa busca pela excelência e imputar nos teus alunos isso. Porque é muito difícil a gente buscar isso, cara. Porque demanda, pô. Demanda muito. É que o compromisso, na minha ideia, é ser com a verdade, né? Então, tu buscar a verdade vai te levar a querer ser melhor, né? E quando tu comentar assim, pô, posso que tá lendo um livro, o cara é inteligente, então, cara, para criticar sempre vai ter alguém, né? Mas assim, eu procuro pensar dessa forma, pô, eu vejo um cara que tá acima do peso, pô, o cara tá gordinho, então ele posta um stories correndo. Eu não penso assim, pô, eu penso, não, pô, cara, ele tá fazendo alguma coisa para mudar algo que para ele que tá dentro da realidade dele, e pô, que bom, melhor que se ele postasse que tá comendo um McDonald's. Tô dando um exemplo bobo, né? A mesma coisa vale pro cara que tá lendo, sabe?
E as pessoas hoje, muito por conta das redes sociais, é muito comum, pô, me dá uma dica, qual é o caminho? Tu acaba de dizer, pô, bundinha na cadeira, né? As coisas são mais difíceis do que elas aparentam ser nas redes sociais. O que a pessoa pode buscar, e aí quando eu penso em atalhos ou dicas, né? Por exemplo, nas entrevistas, nos podcasts, né, que tu já até compartilhou, poxa, eu vou aprender com a história daquele cara, eu vou ouvir uma versão diferente, não para eu buscar um atalho para ser fácil, mas para eu estar mentalmente pronto para quando acontecer alguma coisa, né? Claro. Isso é buscar excelência, né? Agora, quando a pessoa só quer dar um jeitinho para ganhar dinheiro, para ficar mais isso ou mais aquilo, cara, aí ela, como eu disse, ela não tem compromisso com a verdade. Não tem compromisso com a verdade. A verdade, ela é A verdade infalível. não falha, né? É, Bernardo, olhando para o futuro da advocacia criminal, cara, o que tu vê para o futuro da advocacia criminal? Tu acredita que a inteligência artificial, tu falou, eu não redijo mais peças. Tu acredita que a inteligência artificial será o grande diferencial de vocês? Ou tu acredita ainda que a advocacia criminal ela vai ser muito artesanal, como é a tua advocacia, vamos dizer assim? Não é uma advocacia comercial de ter muita gente, ela é uma advocacia mais artesanal de ter 1, 2, 3 pessoas, mas todas pensando muito próximo, sabendo analisar os casos de forma parecida. Tu acredita, qual que é o caminho aí da advocacia criminal para os próximos 5 anos? bem legal essa tua pergunta, André. Isso acaba vindo mesmo. Eu não sou descrente com relação à inteligência artificial. Muito pelo contrário. Até semana passada estava fazendo um curso específico sobre isso aqui em Florianópolis. Eu acho que a inteligência artificial ela é um facilitador. Ela consegue fazer com que a pessoa economize tempo em determinadas coisas, né? Não que eu não escreva mais, eu continuo escrevendo, redigindo peças bastante, né? Mas nos casos um pouco mais espinhosos, né? A nossa equipe acaba, né? Eu e o Lucas, a gente acaba trocando, né? E aí vai de um lado, vai para o outro, Uhum. e isso amadurece o processo, mas eu acabo ficando com aquelas questões que precisa de um cuidado maior, né? E aí até faz bem até para mim, né? Mas a inteligência artificial ela vem para facilitar mesmo. Só o que eu acho temerário, e eu vejo muito isso como professor, como orientador de TCC, enfim, quando a pessoa quer que a inteligência artificial redija o TCC para ela. Isso acaba acontecendo. Poxa, isso é terrível. Porque daí tu não faz parte do processo, fica mais difícil de tu fiscalizar e o trabalho não vai ficar bom como um humano fazendo. Uhum. O que a inteligência artificial pode fazer, eu acho que vai fazer cada vez mais, é facilitar a compreensão de dados muito volumosos, né? Às vezes chega processo para nós, como eu falei ali, poxa, um crime licitatório, né? Que tem alguns no escritório, ou crime tributário. Pô, às vezes vem, sei lá, 60, 70 gigas de um laudo pericial. Poxa vida, né? A inteligência artificial pode me auxiliar a compreender esses dados todos, mas eu vou ter que analisar. Eu acho que a advocacia criminal ela não consegue se desvencilhar disso. Diferente de outras advocacias em que tu consegue redigir peças de massa e aí pedir para a inteligência artificial alterar os dados das petições e tal, né? Para o criminal isso não vai servir, né? Então a inteligência artificial ela vai te auxiliar, mas substituir acho que não. O desafio é a pessoa, todo mundo diz, a inteligência artificial não vai roubar o teu trabalho, mas alguém que sabe mexer com ela vai. Uhum. Então, assim, o desafio é saber gerenciar, saber utilizar, conhecer a plataforma, saber no que ela pode ser útil para ti, para te economizar tempo, né? Mas é até a página 2, sabe? O cara que não usa para nada Tá muito atrasado. tá muito atrasado. O cara que usa para tudo é pior ainda, porque tem um perigo muito grande. Inclusive, aqui em Santa Catarina já aconteceu algumas vezes, no Brasil, do Poder Judiciário fixar multa para advogado porque usou inteligência artificial, e a inteligência artificial cria jurisprudência, cria citações, Sim. cria até artigo de lei, cara, que não existe. Então, assim, é temerário? Como é que tu vai colocar a tua petição na mão de uma máquina que cria? Tu corres o risco de levar uma multa, de ser até responsabilizado civilmente, enfim, e pior do que tudo isso, o que o teu cliente vai achar de ti? Esse é o pior. No caso dele, tu usou inteligência artificial, terceirizou tudo. Faz uma reunião, diz que tu vai fazer e acontecer, cobra, o cara te paga, e aí tu joga no prompt lá. Pô, é aquilo que eu te digo.
falta compromisso com a verdade daí, que é o grande problema, né? E até para concluir essa parte, a verdade em última instância, né? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando tu trai a verdade, está extraindo. A verdade é uma pessoa, né? Então, por isso que eu tenho tanto esse compromisso, eu levo tanto a sério essa questão não, poxa, gente, o cara não mente nunca, né? Todo mundo tem uma mentirinha Sim, aquele, mas todo mundo erra em alguns termos, né? exatamente, mas assim, ao fim e ao cabo, o compromisso tem que ser com Tem a que ser com a verdade. verdade. E aí a inteligência artificial, ela pode ser uma ferramenta para tu te manter comprometido com a verdade, mas ela pode ser Pode desvirtuar. Eu acho que o que eu vejo da inteligência artificial é que ela tem feito muita gente perder o poder de pensamento, sabe? Porque eu uso quase todos os dias, já resumi relatórios de auditoria. Eu peguei um relatório de auditoria de um cliente, joguei na inteligência artificial e aí fui fazer a minha análise. Aí fiz a minha análise toda do relatório. O que eu demorei, sei lá, 3 horas, a inteligência artificial demorou 1 minuto. Mas é o preço que se paga, por tu querer entregar uma excelência, como tu falou. Cara, ela pegou vários pontos, eu peguei vários pontos. Depois disso, eu joguei lá os pontos que eu peguei os dela ali, que eram alguns tal, eram pontos parecidos. Joguei lá os meus para tirar um relatório, fazer aquilo tal. Aí saiu um relatório entre o meu e o da inteligência artificial. Dali eu fui trabalhar. Cara, só que se eu jogo lá na inteligência artificial, só pego aquilo e parto para cima para trabalhar, quantas informações eu perdi nesse meio do caminho ali, que são o que tu fala, as informações sensíveis, né? Eu acredito que a gente precise mesmo, eu corroboro muito com essa tua visão de, a gente precisa usar, mas a gente precisa pensar. Bernardo, muito obrigado pelo teu tempo. Pô, eu que agradeço. Muito obrigado pela entrevista. Volto a falar, tu é um cara que eu admiro. Tu é um cara que eu torço muito pelo sucesso, pela pessoa que tu é. Eu acredito que pessoas boas merecem sucesso, seja qual sucesso for, seja sucesso financeiro na família, né? Tudo, o sucesso que tu desejares, eu desejo que tu tenha. Gosto muito dessa tua parte de ser fiel aos teus princípios, aos teus valores, que sejam eles religiosos ou acadêmicos. Isso é uma coisa que eu admiro muito também, é uma coisa que eu vejo que falta na sociedade. Então, quanto mais pessoas como tu a gente tiver na sociedade, eu acho que a sociedade caminha por um lado muito melhor do que veio até agora, né? Eu acho que a gente desvirtuou muitas coisas de outras gerações que a gente precisa resgatar agora. Como tu é um cara novo, eu acredito que tu passar isso para os teus alunos e tu ser esse cara que guia muita gente, eu acho excelente e eu te admiro por isso, tá? Quero deixar público isso que eu já te falei no privado, né? E, cara, antes de acabar aqui a tua entrevista, deixa um recado para essa rapaziada que quer empreender, que está pensando aí na advocacia. Óbvio, né? Quem viu até aqui já viu como o Bernardo pensa, mas deixa um recado direto para essa rapaziada que está empreendendo na advocacia aí e que pensa nessa carreira criminal. Pô, André, primeiro, não tenho palavras para te agradecer os elogios, é recíproco, né? A admiração, a torcida também. Eu reitero tudo que tu falou sobre mim por a ti também. Obrigado. Fico assim envaidecido mesmo de ter sido convidado para o podcast. Para mim foi um grande prazer. E assim, se eu posso concluir, né, dando alguma dica para alguém, assim, até muito na linha do que eu comentei aqui, é o compromisso com a excelência, o compromisso com a verdade, né? Mas se a pessoa quer empreender, falo da minha experiência, é muito importante ter confiança. E a pessoa só adquire confiança através de estudo, através de resultado, através de trabalho, né? Então, para quem quer empreender na advocacia, seja na área criminal, seja em qualquer outra área, a dica, assim, não posso nem chamar de dica, né? Mas a reflexão que eu trago é: meu trabalho é bom, eu me contrataria se eu tivesse um problema semelhante, né? Eu indicaria o meu trabalho para minha mãe, para o meu pai, para o meu irmão, né? Se não, o que eu posso fazer para que eu me torne esse profissional e aí para que eu possa empreender, para que as pessoas possam me procurar? Eu acho que esse compromisso com a qualidade do trabalho vai fazer diferença, né? E aí, falando do advogado, um compromisso com o português, né? O conhecimento gramatical, um compromisso com linguagem, saber se comportar, saber se vestir, saber se portar, saber se apresentar enquanto advogado. Isso é importante, as pessoas verem a pessoa como advogado, e aí transformar isso em resultado. Isso leva tempo, como qualquer coisa na vida, né? Mas eu acho que esse é o caminho que eu trilharia, ou pelo menos
que eu tento trilhar também até hoje, né? Essa seria a dica que eu daria. Obrigado. Muito obrigado.